Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 26 de janeiro, e o Tá na Rede está no ar, na sua TV Farol, canal 16.1, também na NET, canal 8 e 316 na Sky, e aqui no YouTube oficial da rede, a maior e melhor plataforma digital do Nordeste, o segundo canal mais assistido no mundo na Copa, na World Cup, FIFA, tá certo? E você que está com a gente, muito obrigado aí pela audiência. No programa de hoje, vamos falar dos resultados do Campeonato Alagoano, teve goleada. Vamos falar também do Ministério Público, da torcida e o Clássico, com uma ou as duas torcidas, você vai saber daqui a pouco. CSA se preparando para esse confronto diante da equipe do Clube de Regatas Brasil, coletiva do Humberto Louser, que mesmo após essa dificuldade foi muito lúcido, e você vai acompanhar, claro, os melhores momentos e os gols narrados por esse cara aqui, que eu vou apresentar novamente, que já está brilhando, rodando o mundo inteiro com gols. Williams Martins, tudo bem para você? Com você também, seja bem-vindo. Quinta-feira, chegando o final de semana e depois de hoje, o pensamento de torcedores vermelhos e azuis só é um, o Clássico de sábado, Williams Martins. E para deixar o torcedor, né, mais apreensivo, né, o CRB que começou bem, já está começando a oscilar, o CSA que começou mal, começou a golear, né, já goleou o Muricy aí. Então é isso, bom dia, Veridiano, tudo bem sim, e bom dia para você que está em casa nos assistindo. Vamos falar do Clássico, vamos falar das torcidas, vamos falar também do jogo, né, o jogo de ontem aí do CRB com o Coruripe, e muita coisa para a gente explorar por aqui. É isso aí, Williams Martins, e para começar bem, todo mundo gosta de gols. Vamos começar com os 2 gols da partida, daqui a pouco os melhores momentos, na narração de Williams Martins. Coruripe que saiu na frente e o Galo foi buscar. Confere aí que o estagiário já vai rodar para você. À esquerda pode vir a batida de fora da área, a bola passou pelo meio, falhou a zaga, vem o Coruripe, vai marcar, Diogo Silva, rebote é gol! Gol! Souza também está por aqui mandando mensagem. O Everton Fagundes, vem bola parada. Denner na bola e também tem o Renato, bateu direto! Gol! 2 gols da partida, né? O Coruripe saiu na frente e o CRB ufa com esse gol do Renato, desviou a bola na barreira e terminou enganando o goleiro da equipe do Coruripe, que não fez tantas defesas no jogo, mas o que mais fez foi deitar, umas 6 vezes, pelo menos eu vi, levou cartão amarelo. E o jogo, hein, Williams Martins? Para a gente apresentar também daqui a pouquinho os melhores momentos. 1-1, foi um placar justo na sua visão, Williams Martins? Foi justo sim, porque dá para parabenizar a defesa do Coruripe, que fez um bom jogo. De ataque não foi bom, mas assim como o ataque do Coruripe, o do CRB também não funcionou, né? Precisou de uma bola parada para poder fazer o gol de empate. Ali brilhou a estrela do Renato, né, na bola parada, teve ali uma ajudinha também da barreira. Mas é um CRB que o Louser testando muitas coisas, né? Desde o começo da temporada ele está tentando encaixar um time ainda, ele não achou o time ideal, então ele testa, ele vem com um time alternativo, como muitos torcedores estavam até falando, mas foi com um time alternativo, e realmente, eu tenho certeza que muitos dos que jogaram aí contra o Coruripe não estarão de titular no Clássico, porque realmente é
um time que estava sem entrosamento, um ataque que não estava funcionando, um trio de ataque considerado titular porque é o trio de ataque que vinha jogando os outros jogos, né? Jogou todos os jogos esse trio aí com o Mike, com o Gabriel, menos com o Renato, que estava no banco. Quem entrou de primeira aí foi o Emerson, mas o Emerson sentiu, né, uma fisgada na coxa e acabou entrando o Renato, e o Renato deu muito mais mobilidade, deu muito mais volume de jogo pela esquerda para a equipe do Clube de Regatas Brasil. Assim que entrou, a gente observava que o CRB vinha muito pela direita com Hereda, usava muito o lado direito, a equipe do Galo, e depois que o Renato entrou, a gente viu que começou a usar o lado esquerdo. Tanto é que o próprio Luiz Henrique subiu também para apoiar, e em duas jogadas individuais dele, uma não deu em nada e a outra resultou no gol. Então, se ele continuasse subindo pela esquerda, eu acho que o CRB teria mais chances. Mas ele não entendeu bem a partida, o Luiz Henrique acabou recuando um pouco depois lá do lance do gol. No segundo tempo, aí entrou o Romão, né? O Romão, quando entrou, jogou bem, na minha opinião, e o Luiz Henrique estava meio perdido ali no segundo tempo. Então, o CRB que estava perdido, o meio-campo do CRB não foi bem nessa partida de ontem, né? Aí a gente vê, né, como faz falta o Auremi, o Juninho, né, que estava fazendo falta aí, realmente não encaixou esse meio-campo aí com o Falcão e o Anderson Leite, que não foi bem. Já o Coruripe dá para se exaltar, ali tem o Williams, né, e o Salazar fizeram uma boa partida, e o próprio Myron, que jogou no começo da partida, ele fez uma boa partida até ele ser substituído. Então, eu vi uma bela defesa, uma defesa armada, que eu tenho certeza que o treinador do Coruripe armou um Coruripe justamente para buscar isso aí, um empate. Qualquer outra coisa seria lucro para o Coruripe, uma vitória. Saiu na frente, beleza, mas quando levou o empate ainda estava legal. Então o Coruripe, que veio visivelmente para empatar, você mesmo disse, né, que o goleiro caiu, não só o goleiro, mas muitos jogadores. Vários jogadores, né? Todo lance que dava para cair. Todo o tempo que podia. Para ganhar tempo, né? Para mim, faltou mais pulso aí do Rafael Salgueiro também no jogo. Em relação às paradas, sim, faltou, porque ele permitiu que houvesse muita cera dos jogadores, mas os cartões, os amarelos foram aplicados, mas por duas oportunidades, né? Inclusive no primeiro tempo teve uma entrada no jogador do CRB, que ele, para mim ali, aquela entrada ali, nem cartão amarelo ele deu, né, Williams Martins? É verdade, né? Mas mesmo assim, eu ainda não atribuo o empate, né? Na verdade, a cera dos jogadores. E até no segundo tempo, a gente viu um jogo de ataque contra a defesa. O Coruripe não foi mais ao ataque no segundo tempo. Já voltou. O Coruripe ainda atacou um pouquinho, mesmo sem sucesso. O Diego Silva não trabalhou. Foi um mero espectador. Teve esse lance do gol, depois não teve mais nada para o Diego Silva trabalhar na partida. Então, no primeiro tempo já estava fraco o ataque do Coruripe. No segundo tempo, foi só um treino de ataque contra a defesa. Só que a defesa do Coruripe foi muito bem e não permitiu que o CRB fizesse ali o segundo gol, o gol da virada. O Copete chegou até a marcar, mas foi anulado porque a bola tocou na mão dele. Teve um lance lá que pediram pênalti também, mas, na minha opinião, inclusive eu com o JP também, a gente combinou que não foi. Não foi. Eu ia perguntar a sua opinião também agora. Então, assim, é um CRB que deixou a desejar, né? Um Coruripe que foi bem, principalmente na defesa. A proposta do Coruripe foi bem executada. Segurar o jogo e arrancar pelo menos um ponto do Clube de Regatas Brasil, porque, na verdade, qualquer clube que jogue com o CRB num campeonato alagoano, né? Um CRB, um CSA, um ASA, um ponto já está bom demais, principalmente fora de casa, né, Verinho? É verdade. Repete aí, por favor, estagiário, coloca aí as escalações, o CRB e o Coruripe, para a gente analisar também ainda. O CRB entrou em campo assim, ó. O estagiário vai colocar aí na tela as escalações, ele já havia colocado. Agora sim, o CRB entrou com o Diogo Silva no gol, com o Hereda na lateral, dupla de zaga, o Simon e o Gilvan, mal de novo. O torcedor já saiu do estádio. Com o Gilvan em campo, não tem placar em branco. Só que o CRB levou gol entre os jogos, o Gilvan não estava. E o Luiz Henrique fechando ali o sistema defensivo. Meio campo com o Falcão, o Anderson Leite e o Denner, Mike Negueba, que vai ficar do molho, saiu machucado, que é uma pena, e o Gabriel Conceição. Não sei se
Eu até perguntei ao Lousa se era a hora dele ter voltado, daqui a pouco ele vai responder, se ele estava acima do peso. Aí depois, como você disse, né, o Matheus Ribeiro, o Romão também entrou, o próprio Copete, o Renato, que fez o gol também, o Anselmo Ramon e o David Brown. Né, esses foram os jogadores que entraram, né, e até que surtiu efeito. E o Anselmo Ramon, a gente não comentou muito sobre o Anselmo Ramon, mas como eu ouvi o JP dizendo, quando o Anselmo Ramon, que é o cara que tem que estar na área, sai para poder buscar a bola, é porque a coisa está feia. Já o Coruripe, estagiário, entrou em campo assim, ó, com o Iron, o goleiro Caicai, mas muito bom goleiro também. Júnior, Salazar, o Myron e o Jorginho, o Zeca, Tata Baiano, João Grilo, o Pereira, o Palhinha e também o Dinda. Tá? Esse foi o Coruripe, que depois colocou lá o Cailan, o Pereira, o Williams também, que entrou, né, mudou o jogo também, o Elson Dantas, que o ano passado estava no CSE, né, e inclusive foi eliminado pelo CRB, aí, que levou o Galo depois ao título, 1-0 lá em Palmeira dos Índios, vendeu o cara a classificação e fazendo um bom trabalho aí no Coruripe com as peças que tem. E dessas duas escalações, o torcedor agora está reclamando porque não queria o Gilvan na zaga, queria o Romão de primeira, queria o Auremi também de primeiro, o Anselmo Ramon também de primeira. Tem razão, torcedor, Williams? Tem razão, e eu também concordo com o que o torcedor queria, porque até eu falei no pré-jogo, quando eu vi essa escalação do CRB, eu disse ali que dali, só o Diogo Silva, na minha opinião, só o Diogo Silva, o Simon e talvez ali o Denner fossem titulares na minha mente, porque todo o resto do time para mim é reserva, incluindo o Maicon e o Gabriel Conceição, que vem jogando de titular ali, mas para mim ele já dá para ficar na reserva. O Anselmo Ramon já dá para entrar de primeira, porque considerando o futebol que o Gabriel está jogando, quando o Anselmo Ramon entra, já entra bem. Só que o Anselmo tem que ficar na área. Ele não tem que ficar saindo para criar oportunidade. Tem que deixar o Denner se virar, tem que deixar quem entrar, né? Ou talvez o Anderson Leite ou o Longini. Tem que deixar. Então, assim, realmente eu reconheço que muitas peças que jogaram aí contra o Coruripe são peças que vão ficar à disposição. Mas eu gostei bastante, por exemplo, do futebol do Hereda. O Hereda, para mim, se eu fosse o Humberto Lousa, eu entraria com o Hereda no Clássico. Já é uma boa opção. O próprio Hereda, o Diogo Silva, claro. O Simon. Agora eu fiquei na dúvida, porque foi um jogo que o Simon fez, não foi tão bom quanto os outros, né? Mas para mim, Fábio, o Alemão e de repente Simon ou Gum aí na zaga. Então eu acho que vai ter uma grande mudança, né? Eu acho que muitas peças vão ser mudadas aí para o clássico desse time que jogou contra o Coruripe. E os melhores momentos, o CRB foi melhor na partida, agora a minha manchete foi sem inspiração. Faltou inspiração para o CRB. O CRB não foi bem, principalmente no primeiro tempo, atacou de qualquer jeito, o próprio técnico reconheceu isso, faltou inspiração para o Galo. Um time que não estava inspirado, um time que estava meio que sonolento, né? E o Coruripe, na medida do possível, aproveitou o que tinha, fez o gol e se segurou, né? Levou um gol, a bola desviou, não tirando, evidentemente, o mérito e nem as virtudes, né, do que o CRB, que se veio melhorar aí no segundo tempo. Os melhores momentos aí apresentados, os gols também. Você que acompanhou na rede está revendo, você que não acompanhou de novo, esse gol aí do Copete não valeu, o árbitro disse que tocou na mão dele, não estava impedido, né? Ele deu toque de mão aí no Copete, uma jogada irregular. Seria muito bom a segunda partida do Copete, já que ele estreou meio perdido contra o Sergipe, seria muito bom, né? Uma vitória e um gol do Copete, né? E o Coruripe coloca fogo aí no Campeonato Alagoano. Depois a gente cita os outros resultados. Daqui a pouquinho nós vamos à coletiva, né, do técnico Humberto Louser, do que o treinador regatiano falou. Para resumir, para a gente fechar, para a gente comentar a coletiva, você que falou que o placar foi justo e dá um impulso no Coruripe e deixa o CRB com um alerta ligado para o Clássico, porque com todo respeito aos outros adversários, mesmo com o Sergipe na Copa do Nordeste, o CRB não pegou nenhum adversário que pudesse dizer assim, esse é um adversário difícil. O primeiro do ano vai ser o Clássico contra o CSA. Não porque o CSA
seja páreo assim, frente a frente com o CRB, porque o CSA vive vários problemas, mas é clássico. E o CSA tem jogadores também que são diferenciados, que podem justamente fazer essa diferença num jogo, num detalhe, numa decisão, e é hora do cara brilhar. Não está bem, não está fazendo a diferença, mas é hora do cara brilhar, porque é clássico e tudo pode acontecer. Clássico é clássico. Só espero, né, Williams, que esse não seja que aquele 0-0... Não, mas clássico é um campeonato à parte, né? Isso. E o que você está dizendo assim, que eu espero que não seja 0-0, eu estou achando que vai ser. Porque o CRB... De repente, tudo bem que estava time misto, mas começa a oscilar perto do clássico. O CSA, que estava ruim, começa a melhorar. O CRB, que estava conseguindo 3 pontos, resultados positivos, empata, de repente, para dizer que o CRB, que estava lá em cima, está enfraquecendo e o CSA está fortalecendo. Será? Eu não sei. Antes de você responder se deu impulso no Coruripe, viu, estagiário? O presidente estava acompanhando o programa ontem. Ele disse que não aceita, não. Foi time alternativo, não. Ele disse que o CRB tem 2,5 times. Ele disse que não é time alternativo, não. Ele estava assistindo o programa e disse, presidente, mas quando o cara não bota os titulares, não é um alternativo. Não, o CRB tem 2,5 times. Aí me perguntou o que eu achei de João Paulo e disse que eu errei um jogador da escalação. É uma figura. Então, não é para o presidente, não é time alternativo. A torcida também acha que é time alternativo. E o Coruripe? Dá uma moral para o time na sequência, empatar no Rei Pelé, diante do torcedor do CRB, contra um dos times favoritos a conquistar esse título, Williams Martins? Dá uma certa moral, né? Empate do Rei Pelé, só que o Coruripe ainda não venceu no campeonato. Né? Uma vitória, se o Coruripe, de repente, tivesse vindo de uma vitória contra qualquer outro time do interior e consegue um empate, dava um gás aí, mas o Coruripe segue sem ganhar. Mas, mesmo assim, vai com uma certa moral, porque o Coruripe é um time que veio da segunda divisão, né? Está tentando ali se manter. Um time que e é importante arrancar um ponto dos times da capital, CSA e CRB, jogando no Rei Pelé, num campeonato alagoano, para um clube que veio da segunda divisão e quer se manter. Praticamente... Porque os times do interior, dá para jogar de igual para igual, por exemplo, entre os times do interior. Quando vem para CSA e CRB, realmente o CRB entra como favorito, o CSA entra como favorito, que para mim o CRB tinha plena, mesmo a gente dizendo que é time favorito, o presidente disse que não é, mas a gente dizendo que é time alternativo, mesmo esse time que entrou ontem tinha plenas condições de ganhar do Coruripe, para mim. Então, é isso. Mas acho que o Coruripe consegue, sim, pelo menos... Fazer uma campanha boa, né? Fazer uma campanha tranquila, né, no Alagoano. E mediante as próximas rodadas, a gente analisa também se o Coruripe poderá aí, pelo menos, estar entre os 4 também. Acho que ainda não é hora de dizer isso. Eu até esperava o Muricy, mas depois do jogo contra o CSA eu desisto. Acho que vai entrar o Cruzeiro, né, que está bem. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos à entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, que falou assim, depois do empate em 1-1, diversos assuntos. Ele, inclusive, falou do Negueba, falou dos jogadores de base. Acompanhe atentamente, porque depois a gente vai comentar mais. Tá aí, estagiário, pode rodar. Humberto Louser nos vestiários do CRB, na sala de imprensa, após o empate 1-1 diante do Coruripe no Rei Pelé. Com esse empate, que porque estava vencendo uma sequência de vitórias, aí tem esse empate, nem tudo está reado, nem tudo é terra arrasada. Perfeito, aqui a gente já se colocou, a gente fez bons momentos em alguns jogos, vencemos as 3 partidas e sempre falamos aqui que a gente está num processo de evolução que precisaria melhorar. E vai ser sempre dessa maneira. Até falamos, se a gente tivesse uma sequência de 7, 8 jogos com vitórias, a gente estaria sempre buscando algo para evoluir, para crescer. É um momento da competição, lógico que é início de uma temporada, mas esse grupo tem condição de oferecer mais, mas a gente tem que compreender, ainda alguns jogadores não fizeram a pré-temporada inteira por causa de alguma lesão ou micro-lesão, outros atletas chegando, isso faz parte, é um grupo novo, requer um pouco mais de tempo para ter esse entrosamento, mas como você bem falou, quando a gente ganhar, não está tudo mil maravilhas, e quando a gente não conseguir a vitória, que foi no caso de hoje, também não tem terra arrasada. Tirar os aprendizados, continuar trabalhando. O torcedor pode estar seguro, porque aqui essa equipe trabalha muito, a gente tem confiança plena nesse grupo de atletas, e eu tenho certeza que iremos dar
muitas vitórias ao longo dessa temporada e iremos conquistar os nossos objetivos traçados por ela. Então esses reveses aí servem para que a gente se fortaleça ainda mais como unidade, para que a gente possa assim conseguir jogos melhores e vitórias. Lúcia, boa noite, tudo bem? 1-1, né? Um resultado que ninguém esperava, jogando em casa. Aí mais uma vez, a mesma forma que eu te perguntei se o torcedor não gostou, o técnico não gostou, os jogadores. Você montou o time pensando no clássico ou no jogo de cada vez? Teve como montar o jogo contra o Coruripe sem pensar no jogo do CSA no sábado, Lúcia? Na nossa representação, o primeiro ponto que a gente abordou foi justamente isso. A gente nós voltamos essa semana para 2 jogos do Campeonato Alagoano e sempre pensando no próximo adversário. Não adianta, até pedir a eles, alertei a eles para pudesse ter o cuidado aí ao longo da semana, que muitas vezes a gente cai em algumas armadilhas, né? Que querendo ou não, semana de clássico mobiliza uma cidade, você traz, entona essa questão. Então a gente orientou todo mundo, não somente os atletas, mas todos de dentro do CT, todo mundo que está envolvido direto e indiretamente com o CRB, para que a gente não pensasse. A partir de amanhã sim, a gente começa a pensar no jogo de sábado, é assim que a gente vivenciou. A gente não conseguiu colocar em prática aquilo que a gente idealizou como estratégia de jogo. O adversário conseguiu amarrar o jogo, muitas vezes paralisando muito a partida. Não quero entrar nesse mérito, não gosto de falar de arbitragem, não gosto mesmo. Então cabe a vocês aí tá analisando e comentando. Cabe a nós aqui melhorarmos a nossa equipe, e é isso que nós vamos fazer. A nossa preocupação justamente em melhorar esse grupo, tem margem de crescimento, é em cima disso que a gente vai trabalhar, vai se ocupar para que a gente possa cada vez estar jogando melhor e conseguindo os nossos objetivos. No seu nome, deu para perceber que no primeiro tempo, principalmente, teve muitas jogadas pela direita. A ausência no primeiro tempo do Guilherme Romão acabou dificultando um pouco dessas jogadas pela esquerda. Como é que você enxerga isso no primeiro tempo especificamente? Sim, o Luiz, a gente até fez essa correção, mostramos a imagem, né, captada pelo Gabriel e pelo Vitor, né, os nossos analistas, justamente que o jogo era esse, aquilo que a gente tinha projetado, aquilo que a gente tinha passado na palestra, a gente comentou com os atletas no intervalo, e o jogo estava fluindo da mesma maneira. Só que infelizmente a gente continuou jogando pelo mesmo corredor, o jogo exigia uma troca de corredor e aquele lado lá estava bem espaçado, com bastante espaço para a projeção do Luiz, né? Ele teve alguns momentos que ele conseguiu interpretar, fazendo alguma jogada ou outra, mas a gente precisava ter um volume maior até para gerar esse desequilíbrio e aumentar a nossa possibilidade de finalização. Hoje a gente foi muito abaixo no número de finalizações, na entrada no último terço, então quando você não tem uma produção, você fica mais distante do objetivo de vitória. Mas, como nós falamos, não tem terra arrasada, é dar confiança a esse grupo de atletas que já demonstraram aqui dentro do CRB que tem capacidade, e é em cima disso que a gente vai resgatar essa confiança e o melhor futebol de todos. Então é um momento de construção, um momento de reflexão, para que a gente possa agora descansar e a partir de amanhã pensar no clássico. Ô Lúcio, nada pode levar para o clássico de negativo, esse empate, fica tudo aqui no vestiário, você trabalha, tem pouco tempo, o jogo já é sábado e é um clássico, né? Como é que você não pode levar essa bronca, os jogadores chateados, isso para o próximo sábado aqui? Sim, foi a fala que nós tivemos também, não podemos trazer uma interrogação maior para cima de nós. Lógico que as reflexões elas serão feitas, amanhã nós vamos analisar, bater um papo com os atletas, saber aquilo que tem de positivo, aquilo que a gente precisa evoluir, porque a partir do momento que você vai jogando, principalmente quando você pega a primeira colocação, todos os adversários vão te estudar mais, vão se entregar mais dentro do campo para poder tirar um ponto seu. Foi o que aconteceu no jogo de hoje. Então serve de lições, de aprendizado. Eu tenho certeza que iremos dar respostas ao longo da temporada e sábado tem mais, a gente vai precisar mobilizar novamente essa equipe, recuperar os atletas, ver aquelas baixas que a gente tem. Infelizmente a gente acabou perdendo o Negueba ali, que vinha de uma lesão de pré-temporada, fomos ofertando minutos para ele, para que ele pudesse entrar. A única forma que a gente lamenta, né, que eu lamento muito no futebol, é justamente quando a gente perde algum atleta por causa de lesão. Quanto a correções a gente irá fazer e tenho certeza que iremos dar resposta, porque o que nos traz confiança, nos deixa seguro, nos deixa feliz, é que como o nosso vestiário está, vestiário de cobrança, de insatisfação, e não poderia ser diferente. Então a gente está no caminho, tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante e vamos evoluir para conseguir os nossos objetivos ao longo dessa jornada.
na sua apresentação hoje, eu perguntei como é que você ia trabalhar com a juventude. Você disse que ia valorizar a base e esses jogadores remanescentes. A minha pergunta era justamente para o Negueba, se você já recebeu alguma informação, você passou. E eu observei que no jogo contra o Sergipe, ele ficou lá no campo, você foi buscar o Negueba, eu vi essa cena, conversou com ele. O que é que você conversou com ele? Como é que está a sua convivência com os mais jovens? O David Brown, o CRB é um time de jogadores experientes, é um time maduro, foi formado um time com uma faixa etária boa. O que é que você teria a dizer sobre o seu trabalho, especificamente com esse jovem, e o que é que você conversou com o Negueba naquele dia especificamente do jogo? Vamos lá, a gente tem uma responsabilidade gigantesca, né? A gente fala de um ser humano em formação, então a gente sabe a temporada que o Negueba fez, terminou muito bem. A gente sabe também como é o mercado é agressivo, as possibilidades vêm. Então, como a gente falou que tem um ser humano em formação, muitas vezes a gente pode perder esse fio da meada e o atleta ir para outros caminhos. Então, a gente tem conversado desde o primeiro momento que aqui chegamos, não somente com o Negueba, mas com o Brau, com o Riquelme, com o Jales, com o Darlisson, com os outros atletas mais jovens, o Otávio. Então, a gente tem uma mescla aí de juventude, a gente tem um olhar também para a categoria de base, e a nossa conversa com eles é sempre dando confiança, dando segurança, mostrando a eles aquilo que eles precisam estar evoluindo, aquilo que de bom eles já estão fazendo, então para que eles possam continuar esse processo de construção e atingindo os seus objetivos, os seus sonhos individuais e também os coletivos. Naquela conversa ali com o Negueba foi justamente isso, né? Infelizmente a ideia era colocá-lo para jogar alguns minutos, mas ele ainda referia que aguentava jogar ali coisa de 20. Na ideia ali, nossa, quando a gente precisou colocar, a gente acabou precisando fazer uma troca, tanto o Alemão e o Romão me pediram para segurar essa última substituição, por isso que aí a gente acabou trocando ali o Simon pelo Alemão. Então a não entrada dele foi isso que a gente foi lá para dar um carinho, para dar uma orientação, mas a gente ficou feliz pela resposta que o atleta deu. Que faz parte, que está inserido, que está feliz e estava feliz com a vitória, independente da entrada dele ou não. Então, isso mostra o caráter, mostra como ele está engajado com o processo, e assim são todos os atletas. A gente tem vários valores aqui dentro, cabe a nós escolher sempre a melhor estratégia, levar a campo sempre os melhores para que a gente possa sempre estar vencendo, que é isso que o torcedor quer ver. Tá certo então aí, Williams Martins. Coletiva lúcida do técnico Humberto Lousa, o JP não concordou com tudo. Algumas coisas de dizer que Brancel Perém para tentar atrapalhar, desestabilizar o jogador do nosso Williams Martins, né, tá, inclusive o CRB agora se volta para o clássico, mas é isso. Acho que foi bem de novo na coletiva, né? Na minha opinião é melhor fazer esses testes enquanto o CRB pode, não dizendo que o Coruripe foi fácil ou é fácil, mas se ele coloca o time considerado titular, como é que ia ver os outros jogadores? Para mim, o time que ele colocou em campo, tirando o Gilvan, eu já disse aqui, eu não gosto do futebol do Gilvan. Nunca gostei. Desde quando ele foi contratado, eu contestei o presidente. Disse, presidente, Gilvan, mas o Gilvan é um líder, é um jogador muito querido lá dentro do grupo, mas a torcida também não gosta, a maioria dos torcedores, né? Se tiver algum torcedor que gosta do Gilvan, defenda o Gilvan, porque eu não vejo mais espaço para o Gilvan no CRB. Mas, bom, está no grupo, teve o contrato renovado. E o Gabriel Conceição, pelo amor de Deus, o homem esqueceu o futebol do ano passado. Gabriel Conceição, que foi um dos pedidos também da torcida, é um garoto ainda, remanescente, não era da base do Clube de Regatas Brasil, mas está devendo, está chutando errado, está se colocando errado, está complicado. Gilvan e Gabriel Conceição, para mim, os pontos fora da curva, ou das curvas, né? Do CRB, o William Martins. Eu também acho, né? O Gilvan, mais por conta da idade avançada do Gilvan, ele já não tem aquela explosão, aquela velocidade. Então, se realmente pegar uma prova de fogo ali, um teste com o Gilvan, com um cara que seja rápido, o Gilvan vai perder. A gente já viu isso na temporada passada, né? Vai complicar, né? O Gilvan tem suas qualidades, ele é bom na bola aérea, tem uma boa mentalidade para sair jogando, ele sai jogando com paciência, não é afobado, mas na explosão, na velocidade, quando precisa, a probabilidade de o CRB se prejudicar por causa disso é grande, porque precisa da ajuda dele. Já o Gabriel não está conseguindo assumir a responsabilidade de ser um centroavante, um homem da definição mesmo, né? Assim como o Anselmo Ramon.
Na temporada passada, alguns jogos que o Anselmo Ramon não estava jogando, ele entrou e deu conta do recado, só que esse ano de 2023 ele não entrou bem. Talvez ele funcione como um atacante de lado, né? Já que o próprio Anselmo Ramon deve assumir a posição aí. De repente, o Mike, que não está indo bem, pode perder espaço um pouquinho, pode testar ali o Gabriel na ponta, né? Do outro lado vai ter Copete, vai ter Renato. Então, opções aí grandes, mas como centroavante, o Gabriel não está se dando bem esse ano aí, não, viu, Veri? Tá certo, né? Um para a equipe do Coruripe, um para a equipe do Clube de Regatas Brasil. A gente daqui a pouquinho vai apresentar os outros gols, não é isso, estagiário? Ainda antes do intervalo, não é isso? Isso, antes do intervalo, daqui a pouco o show é o Anderson ou o Wanderson do Cruzeiro? É o Anderson, né? O Anderson. 4 gols do Anderson. O homem fez 4 gols, 4 primeiros gols. Nunca critiquei. 4 gols do cara, né? E o 5º do Stuart. E daqui a pouco também os gols de Asa e a equipe do CSA, o Cruzeiro, que venceu o Aliança 5-0. Daqui a pouco, depois do intervalo, e vamos falar também do Azulão, o CSA, que se prepara para o Clássico. Guilherme Rende vai falar daqui a pouco. Alô, torcedor do Azulão. O Azulão vai confiante, venceu 4-0. E a gente vai dizer também de uma informação que o torcedor do CSA não vai gostar. Vai ter ou não torcida no sábado? Já adianto, porque eu já disse que você não vai gostar. Complicado, muito complicado. A gente volta daqui a pouco e após o intervalo a gente explica tudo isso e mostra os gols de mais uma rodada do Campeonato Alagoano para você. A gente volta já. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. A Brisanet alcançou 1 milhão de clientes e segue contando com cada um deles. Inclusive com o Vitor, que não perde uma partida do seu time favorito. Com a Carol, que não abre mais mão do home office. Com o Wesley, que é conhecido como Wesley Safadão. E com o João, que montou seu negócio e coleciona clientes nas redes. Brisanet, somos 1 milhão de clientes. Para cada conexão, milhares de possibilidades. Tá certo então, né? Voltando aí com o seu Tá na Rede, também aqui no YouTube, na TV Farol, canal 16.1 e também na NET, canal 8 e na Sky, canal 316. Obrigado aí pela grande audiência. Vamos agora aos gols, né, do Campeonato Alagoano, os demais jogos, começando com a goleada do Cruzeiro 5-0 diante da equipe
do Aliança, né? O jogo foi no Gerson Amaral, em Coruripe. Pode rodar os gols aí, estagiário? Os gols da partida, 5-0, o Cruzeiro venceu. Aí o primeiro gol, o lançamento, sabe quem estava lá? Ó? O Anderson. 1-0 para a equipe do Cruzeiro. Você nota aí, você vê aí que o jogo no estádio Gerson Amaral, né? E aí 1-0, o Cruzeiro jogando todo de branco e o Aliança jogando todo de amarelo. Tá mal o Aliança, hein? Ainda nada na competição e o Cruzeiro vai somando seus pontos. E ainda quase complica no primeiro jogo. Aí o lançamento, de novo ele, ó. Chega na saída do goleiro, o Anderson quase perto da bola, driblou. Se brincar, driblava o Gandula, driblava todo mundo, né? Que categoria, hein? O pulinho lá, Pelé. O Anderson. 2-0 para a equipe do Cruzeiro. E olha que não foi o Batata, foi o Anderson, né? Segundo o Joel Rocha, o Batata é o craque, mas quem está arrebentando é o centroavante. E pensa que parou 2-0 no primeiro tempo. No segundo, o Cruzeiro volta com tudo, ó. Cruzamento, sabe quem estava lá para fazer o terceiro? Precisa falar o nome? Ele de novo. Camisa número 9 da equipe do Cruzeiro. E aí, comemoração, alegria dos jogadores do Urso Azul, como é denominado, do estrelado alagoano, e não parou por aí, não ficou só nisso, 3-0. E o quarto, sabe quem fez? Ele, a fera, novamente o Anderson, 4-0 para a equipe do Cruzeiro. Se fosse aí, com um saldo de gols, né? O Cruzeiro aí poderia estar disputando essa semifinal, que eu acho que até vai, viu? Pelo que o Cruzeiro está jogando muito e merece. Bem que o presidente falou, o Cruzeiro atropela aí a equipe do Aliança. E ainda tem um quinto, mas não foi do Anderson não, foi de pênalti. Stuart. O Anderson deixou para o Stuart, né, William Martins? Vou deixar para você para fazer um golzinho, já fiz 4 e deixou para o Stuart, que fez o quinto e último gol na partida, um massacre do Cruzeiro diante da equipe do Aliança, que já jogou em todos os estádios até agora do futebol alagoano, né? Vai jogar no Rei Pelé, falta jogar no Rei Pelé. 5-0, hein, William Martins? E eu te pergunto... Que passou, que caminhão foi esse, que tiro foi esse que passou aí, caminhão por cima do Aliança? E eu te pergunto, como é que esse Cruzeiro perdeu para o Muricy? Jogando em casa, em Arapiraca. No último minuto, né? Pois é, né? O Muricy conseguiu ir lá, né? Pelo que eu vi, o Muricy jogar para ganhar do Cruzeiro, não sei o que aconteceu não, né? Foi um apagão. O time do interior, né? O time do interior realmente fazendo a sua parte, eu acho que o Cruzeiro vem forte. Realmente eu acho que vai brigar por uma vaga e o Aliança, cara. O Aliança realmente, eu acho que talvez do lado do Muricy também, né? Cruzeiro e Asa já pensou, mas eu acho que o Aliança vai ficar como um dos candidatos ali a brigar pelo rebaixamento. Rapaz, tá complicado. O Aliança, né? O amarelinho de outrora da UFAL, de Junqueiro, mas agora de todos os estádios. Em Arapiraca, o clássico do interior terminou empatado e com requintes de um verdadeiro clássico. No último minuto de jogo, o Asa vencia por 1-0 e o Tricolor empatou. Vamos ver os gols dessa partida aí. O Asa que saiu na frente aí com o Fidelis, né? Jogada aí pela esquerda, ele entrou e bateu firme. E aí o Asa fazendo 1-0 para a alegria da torcida alvinegra. E aí, meu amigo, é clássico do interior, rivalidade. As cidades são próximas, são vizinhas, né? Uma da outra. E tá ali o fantasma pulando ali, ó. E no finalzinho do jogo, o Goiano empatou para o CSE, batendo de primeira. Gol do CSE no finalzinho do jogo, para desespero da torcida, jogador do Asa caindo no chão, sem acreditar, é clássico. O Asa com seu uniforme tradicional e o CSE que jogou de branco com frisos em grená e verde, um dos uniformes mais bonitos do campeonato. Você está revendo aí os 2 gols da partida, jogo que terminou empatado em 1-1. E pegou fogo, não foi, Martins? É um jogo que eu gosto de ver, viu? Inclusive na temporada passada foi um dos melhores jogos ali do futebol alagoano que eu pude assistir, aquele 3-2 lá pela Série D, e continua a rivalidade. E eu sabia que não dá para apontar um favorito não. O Asa estava até melhor, mas o CSE conseguiu empatar. Tá certo então, né? E depois desses jogos, estagiário, né, vamos mostrar como tá a tabela aí do Campeonato Alagoano. Agora os resultados, né? 4 para o CSA, 0 para o Muricy.
Esse jogo foi no estádio Rei Pelé. Em Arapiraca, Asa 1, CSE também 1. No Gesso Amaral, em Coruripe, 0 para o Aliança, 5 para o Cruzeiro. E no estádio Rei Pelé, CRB e Coruripe ficaram no 1-1. A classificação do Campeonato Alagoano, o CRB continua líder aí com 7 pontos ganhos, né? 7 pontos para o Clube de Regatas Brasil. Depois vem o Asa e o CSE, né? Com 5 pontos, né? Cada um. O CSA vem em quarto. Aí esses times estariam classificados, mas falta ainda, depois desse aí, mais 3 rodadas, né? Para terminar o campeonato. Perdão. O CSA, depois vem o Muricy em quinto também com 4. Depois vem o Cruzeiro com 3, o Coruripe com 2 e o Lanterna e o Aliança, Williams, com 1. Então é isso que eu estou vendo, né? Não sei se o Coruripe ou se talvez o Muricy vai brigar ali com a Aliança, né? Por conta do rebaixamento. Mas é isso, o CSA deu uma esperança ao torcedor que, para você ver, né? O CSA que estava lá para baixo poderia perder o jogo e ficar na lanterna, já entra na zona de classificação, já dá um salto. CSE, né, também mostrando que a nossa análise já estava aí, que vai brigar para ficar ali entre os 4. O Asa também, CRB, a gente já está sabendo mais ou menos como é que vai ser. E um campeonato alagoano que promete muita coisa, viu? Que eu acho que o Cruzeiro ainda pode mexer ali na tabela, o Muricy, o CSA, a depender dos próximos jogos também. As 2 derrotas do Cruzeiro, apesar dele estar com 3 pontos, eu falei no início que o Cruzeiro está melhorando. O Cruzeiro jogou bem contra o CRB, jogou melhor em casa contra o Muricy, perdeu no finalzinho. E esse jogo só mostra aí um amadurecimento do time. O Cruzeiro ainda vai dar muito trabalho. No mais, penso que esses 4, evidentemente, né, o CRB vai se classificar, o Asa, na minha opinião, também vai, e ali no rebaixamento, ali, os últimos vão lutar ali. Inclusive, a Aliança vai ter que melhorar muito aí, se quiser o pontuar, Aliança né? está indo forte, viu? Está indo forte. É um time que já brigou para não cair. Indo forte. Indo forte para o rebaixamento, né? Do poço, né? Porque é um time que já brigou na temporada passada para não cair, escapou na última rodada, né? Inclusive só escapou porque foi um confronto direto com o Jaciobá, acabou ganhando o jogo e quem perdesse caía e o Aliança conseguiu vencer. E já está de novo brigando para não cair, que eu acho que é a tendência, né? Então vai ter que malhar muito, porque imagina, nesses 3 primeiras rodadas, aí agora tem mais 4 rodadas, o Aliança do nada começar a ganhar? Não sei, eu acho que a tendência é continuar assim. Olha os próximos jogos. O estagiário colocou aí o Muricy contra o Asa, em Muricy. O Muricy vai querer se classificar e vai ser uma pedreira esse jogo aí para o Asa. Outra, aí, meu amigo, a Aliança não escapa, não. Aliança e Coruripe, o Coruripe é favorito pleno para esse jogo. CSE e Cruzeiro, aí vai pegar fogo em Palmeiras dos Índios. CSE com moral, depois de empatar em Arapiraca contra o Asa e o Clássico. No sábado, 16 horas, aí não tem favorito. A gente vai falar daqui a pouco qual foi a decisão do Ministério Público que a PM e autoridades também, inclusive, acataram. Então, daqui a pouco a gente vai falar isso e muito mais aqui no programa, porque a gente... Como é que é, estagiário? Pediu, a Justiça vai se pronunciar. Eu já sei que a PM já acatou, viu? A Polícia Militar já acatou, vão se pronunciar e a gente vai explicar daqui a pouco, bem explicadinho, para você saber, tá bom? Vamos falar do CSA? Vamos falar do Azulão, Williams Martins, que joga o Clássico sábado, vai fazer seu apronto à tarde, na sexta-feira. O CRB faz o apronto de manhã, o CSA faz o apronto à tarde e vai pegar fogo esse Clássico. E o Azulão ganhou do Muricy, está se preparando. E clássico é clássico, né, Martins? Clássico é clássico. E se tratando do clássico alagoano, você não dá para prever nada, né? Não dá para prever um resultado, por mais que um time esteja em melhor momento. Então, acho que o clássico vai pegar fogo. O CSA vem aí com uma certa regularidade com a defesa, né? Só o ataque que vem oscilando, né? Mas o CRB também oscilou agora com esse empate contra o Coruripe. E clássico, eu acho que tudo que aconteceu nos últimos 1 ano, acho que não vale. Quando entra CSA e CRB em campo,
as coisas ficam diferentes, os dois times vão dar o melhor de si, ou ficar um com medo de perder do outro. Aí termina, às vezes, ficando aquele 0-0 chato, porque o CSA tem medo de perder do CRB, o CRB tem medo de perder do CSA, né, para não ter aquela rivalidade, né, aquela zoação, e acabar sendo um jogo chato. Mas esperamos que seja um jogo bom. Vamos esperar, né? E o CSA está se preparando, inclusive, no programa da sexta-feira, só o especial do Clássico. A gente vai falar da rodada do Campeonato Alagoano, mas é o especial do Clássico, com sorteio de ingressos também, várias outras opções para você, torcedor, né, assistir também. Mas tem uma notícia triste que a gente vai daqui a pouco informar para você no final do programa, né? É uma punhalada no torcedor, mas é complicado falar desse assunto. Porque eu estava conversando aqui em off, cara, tem gente que dá as autoridades que não vive a realidade, mas depois dos últimos acontecimentos a gente até concorda, é complicado. Para se ter uma ideia, né, no jogo de ontem, vários integrantes da torcida Comando Alvirrubra vieram me procurar, inclusive o responsável aí, que a gente chama também de menor, né? Que é o responsável pela... Ele não é de menor, é o cara que é responsável pela torcida, tá? E aí procurou para saber como é que ia ficar, né? E a gente tem a obrigação também de informar. Mas isso é um assunto para o final do programa, porque aí a gente vai falar do Azulão. O Azulão que está se preparando... E o cara está devendo, esse cara que vem aí, que a gente vai apresentar ele na entrevista coletiva. O Guilherme Rende podia estar jogando mais. É um cara que tem nome, é um cara rodado. É um cara que veio contratado a peso de ouro. Já que o Raiva Negas não vem, seria a contratação. Essa é uma das contratações que quando ele veio, o torcedor, rapaz, Guilherme Rende é bola. Agora não está jogando bola, né, Williams? É verdade, né? Está devendo ainda. Ainda fez. No primeiro jogo lá contra o Potiguar, ele ainda entrou bem, mas depois não apareceu muito não, Veri. Tá certo, então vamos assistir agora a entrevista coletiva do Guilherme Rende. Será que ele vai render? Será que o Rende renderá no jogo contra o CRB? Ou será, como foi a frase que você disse, o Rende... Tem dias que ele rende e tem dias que ele não rende. Será que vai render contra o CRB? Fala, Guilherme Rende. A tranquilidade, né, da equipe. Tivemos um campo também que ajudou bastante, né? Voltamos para casa, jogo em casa, com o apoio da torcida. Mas ontem tivemos a capacidade de construir bem as jogadas, seja elas individuais ou coletivamente. Conseguimos ter a tranquilidade de chegar na cara do gol e ter a frieza de concluir em gol, né? Acho que no jogo contra o Fluminense a gente criou bastante. Desde o início da temporada, foi um jogo que a gente criou bastante oportunidade, mas faltou um pouco da frieza, né, de todo o grupo para converter em gol as oportunidades que tivemos. Agora a Tainá Mello, Sport News Mundo, ele diz: Rende, boa tarde. O quanto a vitória de ontem ajudou a minimizar a pressão interna de vencer no Alagoano? E o quanto motiva o grupo para o Clássico, que é o próximo jogo do fim de semana? Creio que não existia tanta pressão, né, dentro do grupo. Acho que a gente se cobrava bastante dentro de treinamentos, dentro das partidas também, para a gente conseguir converter em gols, né? Acho que tivemos uma sequência difícil de jogos atrás de jogos, com jogos difíceis da pré-copa do Nordeste, jogos difíceis do Alagoano e a estreia do Campeonato do Nordeste, né? Então a gente trabalhou, né, esses dias todos, mais o mental, né? Ter a cabeça boa, que é fase. Às vezes a gente consegue criar, mas não consegue fazer gol. Então, ter a cabeça boa, a tranquilidade na hora da finalização, na hora a esperteza de saber criar jogadas, saber ter o feeling da hora certa de a gente fazer as coisas certas. E ontem a gente, com todo o grupo, com o apoio da torcida, a gente teve esse conjunto de coisas que a gente precisa para ganhar os jogos. Acho que o grupo chega forte para o Clássico.
independente, é clássico, é disputa, é imposição dentro de campo. Acho que não existe favoritismo dentro de um clássico. Chegamos juntos, vamos entrar juntos, vamos sair juntos dentro de campo, né? Claro que a vitória ontem dá uma confiança a mais a todo o grupo para a gente chegar forte para o clássico e dar o melhor do grupo. Boa tarde, Randy. Eu queria que você falasse desses 3 jogos que o CSA teve no Alagoano. Uma derrota, um empate e esse jogo contra o Muricy. O Asa realmente foi um adversário, talvez, o melhor teste que o CSA tenha tido, muito embora tenha jogado lá em Muricy, né, no gramado, que a gente sabe que é inferior, tamanho, tudo, ao do Rei Pelé. Mas o Asa foi o melhor adversário que você considera que é o melhor teste em termos de marcação, das dificuldades para chegar ao gol. Para um clássico, como que vai acontecer no próximo sábado? Boa tarde. Creio que sim, né? A gente veio de um jogo difícil do CSE, que é um time muito bem organizado também, contou com a torcida, o mando de campo deles é um campo difícil de se jogar ali dentro, né? Mas sim, acho que o Asa foi um teste, né? Apesar de ser o primeiro clássico na temporada, logo de cara, mas creio que sim, que o Asa foi um adversário bem difícil, né? Um time que impôs bastante dificuldade para a gente, né? É um jogo bem pegado por se tratar de um clássico, mas acredito que a gente jogou bem, né? Também contra o Asa, mas infelizmente a gente não conseguiu converter em gols as oportunidades que tivemos. Acho que no começo do jogo tivemos uma oportunidade com o Caio, dentro do jogo tivemos mais 2 com o Giovani, né? Que infelizmente o campo atrapalhou a finalização ali, mas foi um jogo bom, né? Um jogo bom de ser visto, um jogo disputado, onde a gente conseguiu se organizar melhor dentro de campo. Entramos na ideia do Roberto também, né? Em Salvador é bom, né? Graças a Deus eu tenho um retrospecto bom. Já no profissional ou foi mais na base? Profissional, não. Profissional joguei 3 Bavi, né? Então ganhei os 3. Então, todos pelo Vitória? Todos pelo Vitória. Ganhei de 2020, 2 de 2020, 1 de 2020 e 2 de 2021, né? Ganhei 3 clássicos, então... Pé quente, hein? Tem um retrospecto bom, né? Espero poder ajudar o CSA no clássico, né? Então, não só eu, como toda a equipe, temos atletas voltando também de lesão. Então, que vem para somar mais ainda para o clássico, para a gente entrar forte e, se Deus quiser, a gente conseguir a vitória. Tá aí, então, Guilherme Rende, falando aqui na tela do Tá na Rede. Gostou do que ele falou? Sentiu firmeza, Williams Martins? Né? Dá para ver que o ambiente do CSA deu uma boa melhorada, né? A confiança dos jogadores está melhor. O Guilherme Rende mesmo se divertiu um pouco ali também na coletiva. Foi bem leve, né? Aquela coletiva depois de uma goleada e projetando uma esperança contra o CRB. Falou um pouco do Asa, da dificuldade que foi jogar contra o CSE, por exemplo, na primeira, depois que o Asa foi um bom teste, porque é um time bem organizado, e o Guilherme Rende, assim como o clube, eu acho que transparece ali o que está passando o clube agora, depois dessa vitória, um alívio e também uma esperança para virar essa chave aí do CSA, que estava vindo fazendo partidas 4 partidas sem ruins. Marcar, marcou logo verdade. 4 contra o Muricy, agora vem o clássico. É verdade, então eu acho que o ambiente do CSA deu uma boa melhorada depois dessa goleada aí. E é uma boa, porque traz um pouco mais de emoção para o clássico. Porque se o CSA vem bem e o CRB também vem bem, a expectativa é de jogo bom. Tá certo, então. E sábado é dia de clássico. E a gente queria, no programa de hoje, só falar de futebol. Queríamos chegar amanhã, na sexta-feira, e só falar de futebol. Mas existem autoridades que atrapalham, existem pessoas que também atrapalham, e existem torcedores, entre aspas, que são vândalos, maloqueiros, marginais. E essas pessoas todas, juntando todas essas pessoas, atrapalha. E o clássico
do próximo sábado será com torcida única. Isso porque o estagiário preparou também aí, né, o card, e a gente vai explicar. Tá aí a nota do Ministério Público que pede a ação, né? Que pede uma suspensão de torcidas organizadas por 180 dias e torcida única nos estádios. Tá? O Ministério Público do Estado de Alagoas, representado pela 37ª e 41ª Promotorias de Justiça do Torcedor, ajuizou a ação civil pública com pedido de liminar solicitando a suspensão das torcidas organizadas Mancha Azul e Comando Alvirrubro de comparecimento em praças desportivas, bem como a suspensão das atividades de ambas pelo prazo de 180 dias. Os promotores de justiça Sandra Prata, Malta Lima e Bruno Batista também pediram torcida única nos clássicos dos times das referidas torcidas, pelo mesmo prazo de 6 meses. Ou seja, nesse próximo sábado, se tivermos semifinal no Alagoano e até do Campeonato do Nordeste, que os times fizeram um acordo, né? O CRB tem um mando no Campeonato Alagoano, o CSA um define o outro no Campeonato do Nordeste. A decisão do Ministério Público de Alagoas se deu após o enfrentamento comprovado das torcidas em cenas de vandalismo no último fim de semana. Os membros ministeriais ressaltam que, apesar de, no dia 18 de janeiro desse ano, ter sido firmado um termo de ajustamento de conduta, o TAC, entre as diretorias das duas agremiações e a participação da Polícia Militar como forma de prevenção em atos violentos que culminaram também em insegurança para a sociedade. As torcidas organizadas ignoraram todas as cláusulas, atropelando tudo que foi firmado. Inclusive, no dia do jogo do time rival, fichariam suas sedes. Sandra Malta e Bruno Batista também alertaram na ação para as incidências, mostrando que o ocorrido recentemente não se trata de um caso isolado. Os promotores adotaram tais providências após solicitarem e receberem relatório do Comando de Policiamento da Capital, o CPC. Ou seja, enfim, a medida está aí, o Williams Martins, voltando aqui para a gente, estagiário. Mas, e a galera que fez o confronto? Prenderam, pegaram... E o senhor que ganhou o carro tal, e psicologicamente? Complicado, né, Martins? Eu acho que não resolve nada fazer isso. Eu acho que adotar... Tem que fazer, isso tinha que ser feito, mas... Eu acho que tinha que punir as pessoas que fizeram as coisas erradas, sabe? Agora, a questão de, por exemplo, proibir as torcidas organizadas, talvez, mas torcida única... tira um pouco do brilho do clássico, porque se for para prevenir violência, não vai, porque vai acontecer confrontos independente de qualquer coisa. Se não for dentro do Rei Pelé, eu acho que é o local que tem menos chance de acontecer confronto de torcidas. É sempre fora que acontece mais, e às vezes em outros bairros distantes do próprio estádio Rei Pelé. Então, acho que tinha que punir as pessoas, identificar e punir as pessoas realmente que fizeram isso, que participaram disso. As pessoas, porque a culpa não é da torcida no geral, nem da torcida A, nem da torcida B, é dos integrantes. Porque não pode generalizar que é toda a torcida que são maloqueiros. São alguns, né? Então, esses que têm que ser punidos, na minha opinião. E aquela eterna discussão, não pode controlar, não dá... Se não pode controlar, faça um cadastro. Tem que controlar. A torcida é imensa, mas e aí? Vai ficar os caras usando a camisa, batendo nas pessoas, fazendo vandalismo? Não dá. Então, teremos muito a comentar. E houve o pedido. E a PM já acatou, já recebi a informação, e isso deve ser realmente decretado. Houve esse pedido e agora deve ser mesmo decretado. E lamentável, porque o futebol perde só uma torcida no sábado, só a torcida vermelha. E no Campeonato Nordeste, a torcida só azul. Mediante isso, bom dia para você, viu, Martins? Bom dia, Veridiano, e até a próxima para todo mundo que está nos assistindo e você também. Tá certo, obrigado ao estagiário e toda a equipe técnica da TV Farol. E lembrem-se, continue nos seguindo no YouTube, deixe seu comentário, ative as notificações e nos siga, deixa o like também, e aí deixa o like também no nosso canal e aqui também a programação da TV Farol. Grande abraço para todo mundo, até amanhã, sexta-feira, manhã, dia de clássico, só clássico para você. Até mais.